Queridos amigos, queridos irmãos, convido-os a estudar comigo mais uma parábola do nosso Mestre Jesus, a 29ª parábola, a parábola do juiz iníquo. Vamos então ler o texto relacionado ao tema. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele por algum tempo não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Novamente, uma parábola que só foi contada por Lucas, que foi discípulo de Paulo e esteve depois com os outros discípulos que ainda viviam, e também com Maria de Nazaré, a fim de escrever o seu evangelho. A parábola é simples, mas encerra uma grande lição. É muito fácil a gente imaginar, como deve haver em todas as profissões. Na profissão da justiça, havia um juiz que não era justo. Ele não estava nem aí para a existência de Deus, ele não temia Deus, embora soubesse que ele existisse. E não fazia também muito pouco caso, nenhum respeito para com as pessoas às quais ele julgava os casos. E nessa mesma cidade havia uma viúva, que diariamente ela comparecia diante do local onde o juiz trabalhava e pedia para ele defendê-la. Ela tinha uma causa contra um adversário, contra um inimigo que a perseguia ou que tinha alguma causa com ela, mas ela não estava recebendo justiça. E o juiz, a princípio, não deu a mínima para aquela mulher, mas depois, como todo dia, ela estava a molestá-lo, e ele sabia que era um mau juiz, um juiz injusto, ele pensou, mesmo eu sendo um juiz injusto, que não temo a Deus, que não respeito os homens, para me ver livre dessa mulher que me molesta, eu vou julgar logo a sua causa, assim ela para de vir aqui. Jesus estava falando da necessidade da prece, porque a gente comparece diante do juiz maior de todos, né? Aquele que criou tudo, dia e noite, nas nossas preces, nos nossos petitórios, nos nossos agradecimentos, quase que mais nos nossos pedidos, porque esquecemos muito de agradecer. E ele disse, assim também é Deus, que embora possa demorar para atender os pedidos, as orações daqueles que lhe imploram dia e noite, daqueles que o servem, daqueles que o seguem, ele pode demorar um pouco para atendê-los nos seus pedidos, mas acabará por atendê-los e fazer justiça. Então, por isso há esse ditado popular, não é? A justiça dos homens é falha, mas a de Deus tarda, mas não falha. Então, nós temos que meditar muito
a respeito desse ensino sobre a fé e a maneira de orar e como devemos insistir quando nós estivermos procurando justiça para nós, para outrem, para o nosso país, para o mundo, para grupos ou para uma pessoa, que pode tanto ser a nossa própria pessoa, como conhecidos ou pessoas de destaque com as quais nós temos pelo menos o contato de saber-lhes das atitudes e saber-lhe também das responsabilidades, necessidades e injunções às quais estão atrelados no campo da responsabilidade de cada um e da responsabilidade coletiva. Isso me fez lembrar que uma vez, uma das últimas vezes que eu fui lá no Chico, e houve a reunião no Abacateiro, porque a última ele não foi, ele estava muito doente. Então foi uma anterior. E nós estávamos lá, eu lembro que tinha muita gente querida, né, que hoje já se encontra no plano espiritual, como Allan Kardec, que era um senhor do grupo, como a Marilena, como o tio Pedro, a Neuza e muitos outros. E era sorteado um trecho do Evangelho e se falava sobre o trecho. E saiu um trecho sobre inocência e culpa. E cada um que se deteve a avaliar o assunto abordou de forma muito magnífica. Eu tinha estado momentos antes na livraria e conversado um pouco com Eurípides, e ele estava muito aborrecido com coisas que vinham acontecendo, com o julgamento que as pessoas muitas vezes faziam a respeito dele, com inverdades que levantavam, e ele estava muito abalado com esse julgamento ruim que algumas pessoas faziam dele, e também com processos que ele estava levando adiante na cidade de Belo Horizonte. E eu me recordei, na ocasião, de um conto de Malbatã que cabia muito bem ao assunto da injustiça e da justiça. No momento, haviam sorteado o trecho da mulher adúltera, que Jesus havia impedido de ser dilapidada com as pedras pelos fariseus e pelos seus conterrâneos, dizendo que aquele que estivesse sem pecado que atirasse a primeira pedra. E todos foram se retirando, segundo ele, a começar pelos mais velhos, que como tinham mais experiência, eram mais vividos, já sabiam reconhecer com mais exatidão os próprios erros. E então ninguém a julgou e ela saiu inocentada. E eu contei então a história de Malbatã, que havia um rapaz numa cidade, numa aldeia, em que uma pessoa foi assassinada. E muitas criaturas que sabiam quem era o assassino, mas eram amigos do assassino, começaram a testemunhar contra esse moço que não tinha nenhuma atitude desonrosa, não fazia mal a ninguém, e era arrimo da mãe, que era viúva e já tinha muita idade. E a mãe estava desesperada, porque tanto fizeram que o juiz mandou aprisionar o rapaz, inclusive porque o próprio juiz sabia quem era o assassino, mas estava protegendo o assassino da pessoa que havia morrido na aldeia e faria qualquer coisa para livrá-lo da cadeia. Quando chegou o dia do julgamento, o rapaz estava abatido pelos dias da prisão e pelo sofrimento moral muito grande e também pela certeza de que ele seria condenado à morte, porque o juiz era amigo do criminoso e muitos sabiam quem era o criminoso, que tinha algumas pendências com a pessoa que tinha sido assassinada. E sabia que o juiz o condenaria à morte, mas ele não parava de orar dia e noite para livrá-lo da sentença cruel e injusta contra ele. Mas o juiz, diante da multidão que assistia ao julgamento, quis
se fazer de bonzinho, quis se fazer de honesto, quis se fazer de justo e disse: eu sei que você é um rapaz temente a Deus, segundo você fala e sua mãe também fala, e se você realmente é temente a Deus, Deus vai salvá-lo de uma sentença que seja injusta. Eu vou fazer uma coisa hoje aqui. Eu vou escrever num papelzinho a palavra culpado. Em outro papelzinho, a palavra inocente. Vamos dobrar os dois papéis e você vai escolher a sua sentença. Se você é culpado e, portanto, será condenado à morte, ou se você é inocente e então nós te soltamos e continuamos a pesquisar a respeito de quem seria o matador da pessoa que foi assassinada. O rapaz ficou desesperado. Ele conhecia aquele juiz, aliás, todo mundo conhecia, e imediatamente veio-lhe à mente que o juiz haveria de escrever culpado em ambos os papéis, e qualquer dos dois papéis que ele pegasse, ele estaria, portanto, condenado à morte. Imediatamente ele pediu a Deus que o iluminasse, que lhe desse uma saída, porque ele não via nenhuma. Ele tinha certeza que os dois papéis estavam com a inscrição de culpado. E veio lá o meirinho e chegou numa bandeja com os dois papéis dobrados para que ele escolhesse um daqueles pequeninos papéis. A mãe estava desesperada também, com os mesmos pensamentos, orando no banco. E a multidão, uma hora pendia para achar que ele poderia ser solto, que o juiz tinha sido sincero, e outra hora dizia: já era, ele está morto mesmo. Quando lhe entregaram os papéis, ele pegou um e rapidamente botou na boca e engoliu. E disse: o papel que eu escolhi é o contrário do que ficou na bandeja. E aberto o papel que ficou na bandeja, claro, estava escrito a palavra culpado. E através disso, ele saiu livre. Contei o conto, olhei para Eurípides, que estava muito triste, e falei: às vezes nós precisamos engolir o papel de culpado para podermos ser considerados inocentes, tal como somos. O Eurípides riu e disse: só a senhora para me fazer rir hoje, dona Mariluza. Então, histórias assim de julgamentos nós temos desde a época de Salomão, com as duas mulheres que diziam ser mães de uma criança, e Salomão disse: eu vou parti-la ao meio e dar metade para cada uma. E claro que aquela que era a mãe resolveu: não, senhor, pode deixar com ela a criança, eu desisto. E então ele viu que aquela era a mãe verdadeira e entregou a criança para a mãe verdadeira, julgando a outra como culpada. Então, histórias de juízes assim, nós temos muitas, verídicas, e através da história, nos casos assim mais momentosos em todas as épocas da humanidade, inclusive o julgamento dos juízes iníquos e também de Pilatos com relação ao Cristo, que não tinha culpa nenhuma e foi condenado a morrer na cruz. E ele sabia a que viera, sabia desde antes do nascimento e guardou a certeza a respeito dos seus últimos momentos, mesmo no horto, quando pediu para os discípulos orarem e eles adormeceram, porque as trevas dominavam o mundo naquele momento. Me recordei também de um outro conto de Malbatã, muito interessante, muito gracioso, em que ele contava a história de um rapaz que havia numa aldeia muitas pessoas, e havia um dos aldeões que era muito rico, milionário, e fez uma promessa. Ele disse que aquela pessoa que conseguisse ficar na água gelada, eles abririam um buraco no gelo, durante 2 horas ele pagaria uma alta fortuna.
E o rapaz, vendo a miséria da mãe, as necessidades que passavam, embora a mãezinha dissesse, eu não quero que você concorra a esse prêmio, eu não quero, ele insistiu, foi um dos poucos, inclusive, que ele ficaria 2 horas na água gelada para ganhar aquele dinheiro. E a maioria que pensou nisso não aguentava ficar muito tempo e saía, e foram então sendo eliminados até que chegou a vez dele. E a mãe, muito triste, muito preocupada, na beira da margem do lago, acendeu uma fogueirinha para se aquecer e ficou ali orando pelo filho. Depois de ter pedido muito para que ele não fizesse isso, mas ele não a atendeu. E ele ficou, então, entrou na água gelada e ficou ali. E pela lógica ele morreria de hipotermia. Mas ele orava, orava sem parar, pedindo a Deus que lhe desse forças para aguentar o tempo de acordo com a aposta feita. E olhava a fogueirinha que a mãe tinha acendido na beira do lago e imaginava que estava do lado da fogueira junto com ela, num lugar seco. E ficou muito tempo assim, até que completou o tempo da aposta, e ele foi retirado quase morto lá de dentro e levado até perto da sua mãe, onde ele se aqueceu e voltou para casa feliz, porque no outro dia aquele rico aldeão iria lhe pagar, segundo havia sido feito a promessa combinada. Mas no dia seguinte, o aldeão, endurecendo o seu coração, disse, não, não vou pagar. Ele falou para o juiz. Eu não vou pagar porque a mãe dele acendeu uma fogueira lá fora do lago, na margem, e essa fogueira aqueceu o rapaz. E por isso ele não merece receber. Houve fraude. E o juiz ficou assim, de certa forma, indignado com aquilo. Porque muitos dos aldeões aplaudiram. Por maldade pura, não queriam que o moço recebesse o dinheiro da aposta, que for honesta. Mas o juiz resolveu então convidar os maiores dignatários ali da aldeia, as pessoas todas mais importantes, para um almoço na sua casa. E eles se ajaezaram com as melhores roupas e compareceram, porque estavam certos de que o juiz daria causa ganha ao aldeão rico. Mas as horas foram se passando e nada deles servir o almoço. E as pessoas começaram a ficar meio inquietas, elas queriam ser educadas, mas chegou um momento que um dos convidados disse, o que acontece? Está havendo algum problema na cozinha? Nós estamos aqui esperando o almoço e temos certeza que o senhor nos convidou para almoçar, não é verdade? Está acontecendo alguma coisa que a gente possa ajudar? Aí o juiz disse, está acontecendo uma coisa incrível lá na cozinha. E eu não sei como resolver o problema, então eu quero que vocês compareçam comigo até a cozinha, para ver se nós resolvemos esse problema. Então eles foram todos até a cozinha, e lá chegando ficaram admirados, porque muitas panelas com iguarias finas, que seriam cozidas, estavam em cima do fogão. Só que o fogão não fora aceso. No outro canto da cozinha se erguera uma enorme fogueira. E ele disse, não entendo como aquela fogueira não cozinha as iguarias que estão dentro das panelas. Segundo vocês, a fogueirinha da mãe na beirada do lago aqueceu o rapaz na água. Então eu achei que também uma fogueira fora do fogão cozinharia o nosso almoço. Todos abaixaram a cabeça e saíram sem saber o que fazer. E ele disse, amanhã, diante do divã da justiça, o senhor, se dirigindo ao aldeão que fizera a aposta, compareça com a quantia da aposta para entregar ao ganhador. Espero que vocês tenham gostado, porque nós temos assistido presentemente em vários lugares do mundo, e principalmente no Brasil, a atitude de muitos juízes iníquos que não temem a Deus e nem respeitam os homens. E eles sabem que não respeitam a Deus nem temem aos homens, mas espero que eles atendam o clamor das milhares de pessoas
que diariamente comparecem reclamando da falta de atitude coerente e digna desses juízes iníquos. Espero que tenham gostado. Compartilhem.